Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marlon, sou seu professor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as influências do pensamento de Vygotsky e de Luria, né, dois importantes pensadores soviéticos, para a compreensão da neurociência contemporânea e também para o processo de aprendizagem, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bem, então, a título de introdução, é importante destacar que existe um campo de estudos chamado neurociência cognitiva. E a neurociência cognitiva, ela busca discutir como que processos cognitivos são elaborados funcionalmente pelo cérebro humano, possibilitando a aprendizagem, a linguagem, o comportamento, etc. Esse campo de saber, ele tem colaborado bastante para a compreensão dos processos de aprendizagem e do debate sobre o desenvolvimento cognitivo humano. E aí, é relevante mencionar também que a investigação sobre o funcionamento cerebral através da neurociência cognitiva tem encontrado avanços nas últimas 3 décadas, pelo menos, e revelação das especificidades das percepções auditivas na região temporal, percepção visual na região occipital, percepção sensorial e tátil-sinestésica na região parietal, planejamento consciente do comportamento e programa de ação na região frontal, enfim, tem trazido bastantes contribuições em termos específicos e mais gerais para a funcionalidade e para o dinamismo encefálico, né? Para a própria constituição anatômico-fisiológica do encéfalo humano. Então, essas revelações, elas vão demonstrando a contemporaneidade de estudos sobre a consciência humana lá no século XX ainda, né? Caminhando em sentido contrário ao idealismo clássico, que foi formulada pelo físico e filósofo positivista chamado Ernst Mach, que ele compreendia a consciência como um estado interior primário do organismo. Ou seja, nas estruturas encefálicas neuronais é onde acontece o pensamento humano sem qualquer influência com o mundo exterior. Então as propostas vygotskianas e de Luria, elas vão combater essa perspectiva. Então vai romper com essa teoria idealista clássica. E aí a gente vai entender as construções cognitivas como as funções mentais superiores a partir da origem a novos sistemas funcionais que jazem na base do comportamento muito mais do que simplesmente pelas propriedades internas dos neurônios. E é com base na linguagem, no ato de falar, no ato de se comunicar, que a gente vai formar complexos processos de regulação das próprias ações humanas. Então a linguagem receptiva e expressiva em suas diversas modalidades, seja fala, gesto, escrita, leitura, enfim, as várias modalidades de comunicação, acaba sendo uma atividade consciente e interativa com o meio, influenciada gradativamente por um complexo processo histórico, social e cultural. Então, é nesse sentido que é interessante discutir a neurociência cognitiva na sua relação com a aprendizagem a partir da compreensão das propostas da complexidade do dinamismo cerebral apontados por Vygotsky e Luria, né? Então, essa é a proposta aqui de hoje. Só que antes da gente avançar no pensamento de Vygotsky, no pensamento de Luria e articular com a neurociência, eu acho importante trazer alguns aspectos históricos da própria neurociência cognitiva, né? Então, a neurociência cognitiva ela vai se configurar como uma subdivisão, uma sub-área da neurociência. E ela vai estar preocupada com os processos cognitivos complexos, como as funções mentais superiores, já vou dizer o que Vygotsky entende como função mental superior, que vai estar envolvendo o pensamento e as suas complexas relações com a estrutura da linguagem, da aprendizagem e as influências do mundo exterior, mediando o desenvolvimento sociocultural no processo histórico do indivíduo específico. O termo neurociência vai aparecer aí pela primeira vez lá no início dos anos 60 do século XX, né? E o objetivo dessa área neurociência seria consolidar ou constituir uma área de interesses mais amplos do que as já consolidadas neuroanatomia e neurofisiologia. Então essa perspectiva ela acaba emergindo de questão epistemológica da neurociência cognitiva, apresentando 2 principais paradigmas cognitivos que são opostos e excludentes e que eram muito vigentes ali no século XX. O primeiro paradigma era o combinatorial ou computacional e o segundo paradigma é de sistemas dinâmicos. Esse modelo epistemológico computacional, ele entende que as funções cognitivas, com base em mecanismos de processo de informação e construção de representações mentais, é o que determina a mente humana.
Então, basicamente, as funções cognitivas elas são explicadas por um processamento de informação e armazenamento. Então, é uma ideia de que a mente humana funciona de forma semelhante a um computador que recebe comandos, armazena informações e, a partir desses comandos e informações, acaba executando determinadas ações, certo? O modelo dinamicista ele vai conceber que os processos cognitivos estão em uma dimensão corpórea interativa com o ambiente e vai estar enfocando as ações dos sistemas cognitivos nos seus respectivos contextos, num processo de adaptação ativa a esse modelo, né? E aí, essa descrição vai nos remeter aos estudos da psicologia soviética, né? Que vão ser os primeiros caras a pensar esse tipo de perspectiva, que foi iniciada por Vygotsky e amplamente desenvolvida por Luria, que foi estudante e depois colega de trabalho do Vygotsky na Universidade de Moscou, né? Então, Luria ele vai abordar de forma científica, de forma heurística, a fim de produzir novos conhecimentos, né? As atividades da consciência humana. E aí, ele vai fazer isso sem tirar a importância do mundo exterior e seus diversos estímulos que vão estar influenciando de forma integrada os processos cognitivos. Então, é importante destacar que essa concepção de sistemas dinâmicos, ela admite que a consciência semântica, o que dá sentido, ela não está em locais anatômicos localizados específicos de acordo com atividades neurais específicas e funcionais estabelecidas ao longo da vida de um indivíduo. Ela vai ser constituída a partir de modificações em contato com o meio em que vivemos por toda a nossa vida. Então, essa funcionalidade ou esse dinamismo cerebral, ele vai de encontro com a ideia de uma descrição da base cerebral da atividade consciente humana constituída por sistemas funcionais complexos e diferenciados. Então, a despeito da teoria idealista clássica, que entendia a consciência humana como um estado interior primário, não qualitativo, onde os processos cognitivos são dependentes e originários das próprias estruturas neurais e sinapses neuronais, a perspectiva dinâmica, né, iniciada por Vygotsky e desenvolvida por Luria, elas vão entender que existem sim estruturas neurais, existem sim sinapses neuronais, mas elas não esgotam a construção do mundo pelo ser humano. Então, na perspectiva de Vygotsky e Luria, a gente não desconsidera a importância biológica das conexões dos dendritos, das sinapses, a gente não ignora o contato funcional entre neurônios durante a aprendizagem. Porém, esse mecanismo neuroanatômico fisiológico, ele é complementar a sistemas funcionais complexos e diferenciados e a influência de variados estímulos que estão no mundo exterior, numa relação ativa, sociocultural e modificável historicamente. Então, nesse sentido, a gente propõe uma perspectiva mais completa e mais complexa do que simplesmente entender que a origem do pensamento está em regiões específicas do cérebro somente a partir de simples conexões químicas. Existe algo mais. Existe algo que produz o pensamento, que produz a linguagem, que produz o sentido, o significado e que, trazendo aí um pouco Paulo Freire, produz o mundo, né? Então, o homem constrói o mundo na medida em que ele é construído por esse mundo, né? Então, é um processo constante de construção e reconstrução numa relação entre a estrutura cognitiva interna e o meio em que esse sujeito está inserido. Então, acaba que a história da neurociência cognitiva ela vai partir desse pressuposto e ela vai sendo bastante ampliada em seu estudo desde antes disso um pouco, né? Não é nessa perspectiva vigotskiana, mas no sentido da preocupação de onde que vem a formação cognitiva do homem, né? Então a gente consegue entender estudos, encontrar estudos nessa direção, que vai desde o século XVII até meados do século XX, onde neurologistas e neuroanatomistas eles pesquisavam as bases neurológicas através de autópsias e de estudo clínico com paciente com lesão cerebral. Inclusive, Vygotsky e Luria fizeram isso no século XX. No final do século XVII, um neuroanatomista alemão chamado Franz Josef Gael, ou Gael, propôs que certas funções mentais superiores estariam localizadas em porções distintas no cérebro, e não em locos específicos. No começo do século XX, Vygotsky ele vai descrever como que processos psicológicos superiores, as ações conscientemente controladas, a atenção voluntária, a memorização ativa e o pensamento abstrato
estão também distribuídos pela estrutura psicológica humana. Então, agora, é imperioso, é importante que a gente defina o que seriam essas funções mentais superiores. E aí, para Vygotsky, existem dois tipos de funções mentais, as funções básicas e as funções superiores. As funções básicas são compartilhadas por todos os animais, inclusive os animais humanos. Só que o animal humano, ele tem algo mais. Ele tem uma função mental superior, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de permitir uma significação do mundo diferente e uma relação com o mundo diferente daquela relação que está presente nos demais animais, né? Então, essas funções mentais superiores vão ser processos cognitivos que envolvem ação, memória, percepção, pensamento, consciência, comportamento emocional, aprendizagem, linguagem, e vai estar refletindo um modelo dinamicista que a gente já discutiu, né? Então, nessa perspectiva, áreas cerebrais, como a área auditiva, sensorial, tátil-sinestésica, visual, planejamento consciente do comportamento humano, programas de ação, etc., eles vão se integrar funcionalmente e vão ser influenciados ativamente pelo meio sociocultural nas relações sociais do homem, de modo que haja uma formação social da mente. Então, essas funções mentais superiores, elas são cognitivamente importantes para a aprendizagem numa relação intrínseca com a linguagem, mediando todas as nossas funções psicointelectuais. Então isso é muito interessante, porque mais recentemente a neurociência cognitiva ela vai contar com investigações em tempo real sobre o comportamento cerebral realizado pelas funções mentais superiores diante de diferentes estímulos ou durante a realização de tarefas. E a gente consegue fazer isso pelos equipamentos tecnológicos de neuroimagem não invasiva, como a tomografia por emissão de pósitrons, como os scanners, como a ressonância magnética funcional. E aí a gente consegue empiricamente analisar essas propostas que estão já no pensamento de Vygotsky e de Luria lá no século XX. Então, ao longo da história sobre a neurociência cognitiva, a gente pode observar que as pesquisas do Vygotsky e do Luria e outros também nessa área de neuroanatomia e neuropsicologia, elas vão se assemelhar bastante ao que hoje a gente consegue evidenciar na ciência contemporânea sobre os processos cognitivos de aprendizagem de linguagem. Então a gente pode citar, por exemplo, trabalhos em neuroanatomia do Paul Pierre Broca, lá no século XIX, e do Carl Wernicke, também do século XIX. Na verdade, Wernicke ele é um pouco mais jovem, né? Ele vai morrer em 1905, mas a maior parte do seu trabalho está localizada na segunda metade do século XIX. Esses caras, tanto Broca quanto Wernicke, eles vão localizar e descrever áreas de produção, como é a área de Broca, e áreas de compreensão, que é a área de Wernicke, da falha da linguagem no sistema nervoso central, contribuindo para o substrato e para o mecanismo neural dos processos mentais superiores, da fala, da emoção, da articulação, da construção de pensamento, da tomada de consciência, dos programas de ação e por aí vai. Então acaba que, com o advento de técnicas de estudo, de tecnologia e novas informações sobre as funções neurais implicadas na linguagem, a gente consegue articular as propostas vigotskianas e de Luria para a neurociência cognitiva contemporânea, né? Então, dito isso, né, fazendo essa introdução que foi um pouco longa, né, quase 15 minutos introduzindo o assunto, eu gostaria de trazer um pouco a discussão sobre qual seria essa abordagem neuropsicológica do Luria, né? Então, Luria ele vai identificar estruturas anatômicas cerebrais e vias neurais que compõem os sistemas funcionais dos processos mentais superiores, proporcionando a cognição, a aprendizagem e a linguagem, sem deixar de perceber as interferências dos aspectos socioculturais. Por isso esse autor é tão importante. Então, a gente precisa salientar que a proposta não é fazer quem está me ouvindo decorar nome de estrutura neuroanatômica, de morfologia, de fisiologia. Não. Mas que perceba que as funções corticais envolvidas na cognição, ou seja, as funções do córtex cerebral envolvidas na cognição, na aprendizagem, na linguagem, elas têm um vínculo interativo e dialógico no campo da educação, em relação às condutas pedagógicas em sala de aula e na própria vida social. Então, a organização da atividade cerebral no que diz respeito às funções mentais superiores ou os processos psicológicos superiores,
a nomenclatura vai variar, elas vão demonstrar o dinamismo cerebral complexo do qual que o Luria vai descrever durante os seus trabalhos. Então a abordagem neuropsicológica do Luria vai ser compreendida como um avanço na explicação dos mecanismos neuroanatomo-fisiológicos das funções mentais superiores iniciadas por Vygotsky, nas quais várias partes anatômicas do cérebro se interrelacionam numa cooperação funcional, complexa e organizada com o meio externo. Um exemplo muito claro é a própria linguagem, que ela não é processada por uma única região do cérebro, mas por diferentes sistemas neurais espalhados por todo o encéfalo. Então isso é muito interessante. Então acaba que a linguagem, como um substrato da aprendizagem, porque sem linguagem não tem como aprender, a gente acaba concebendo esse processo como um aspecto cognitivo complexo, compreendendo a competência comunicativa, os recursos expressivos, receptivos, abstratos, interpretativos e motores que são dependentes dos sistemas funcionais, ou seja, da ação do cérebro e da ação do mundo. Então, de acordo com a abordagem de Luria, o processo neural da linguagem ocorre em 3 unidades funcionais que vão se relacionar. E aí, a primeira unidade, que é a unidade funcional 1, emerge do mecanismo da atividade consciente que se inicia na formação reticular do tronco encefálico. Essa unidade funcional 1, ela constitui o que Luria chama de sistema reticular ativador ascendente. Ou seja, a região do encéfalo que tem a função de regular o tônus cortical e o nível de vigília e do sono. Essa unidade funcional está localizada, em termos anatômicos, abaixo do nível do córtex, e ela está fisiologicamente ela regula o estado de consciência, influenciando todos os processos cognitivos. Em outras palavras, é como se a gente estivesse ligando uma tomada para começar a funcionar. Então, a gente está no estado de vigília, a gente está acordado, a gente está consciente e a gente precisa começar a funcionar. Porém, o nível de excitação do sistema como um todo pode ir mudando gradualmente, modulando o estado funcional do sistema nervoso inteiro, dependendo da forma como a gente se posiciona no mundo. Então, a primeira unidade funcional, né, que vai estar subsidiando o processo neural da linguagem, vai ser responsável por ligar o nosso sistema nervoso, entre aspas, para que a gente comece a funcionar. Vai dar a base para que a gente consiga desenvolver um processo cognitivo. Aí, a segunda unidade funcional, ela vai ser constituída pelos lobos temporais, parietais e occipitais. O lobo temporal fica aqui nas têmporas, os parietais ficam um pouco acima das têmporas e o occipital fica aqui acima da nuca, né? Então, os temporais são responsáveis pela audição, os parietais pela articulação do pensamento e o occipital pela visão, né? Então, acaba que a unidade funcional 2, a segunda unidade funcional, ela vai ter como responsabilidade habilidades auditivas, tátil-sinestésicas e visuais, compreendendo também, de forma hierárquica, as áreas ou zonas primária, secundária, terciária ou associativa dessas habilidades, que é o que Luria vai chamar de associação parieto-temporo-occipital, né? As funções inerentes a essas estruturas vão ser receber, analisar e armazenar os estímulos de natureza auditiva, tátil-sinestésica e visual, recodificando essas informações recebidas em zonas que Luria chama de secundárias das áreas corticais posteriores, zonas aferentes, né? Em outras palavras, para simplificar isso aqui, a unidade funcional 2 ela vai permitir a organização da compreensão da linguagem por meio das funções exercidas confluentes àquela área de Wernicke. Essa área está localizada na parte posterior do giro superior do lobo temporal, sendo uma região de grande importância para a função superior, já que muitas das atividades intelectuais, se não todas, são baseadas na linguagem. Então, a unidade funcional número 1 ativa o nosso sistema. Atividade número 2 recebe os estímulos, organiza e os ressignifica. E aí a gente tem o último sistema funcional, que é a unidade funcional 3, onde estão os lobos frontais e são considerados por Luria o mais importante e essencial, porque o lobo frontal ele é responsável pela nossa ação voluntária. Então é como se
esses caras cumprissem um papel na consciência humana que é superior às outras unidades funcionais. E aí acaba que o próprio Luria vai dizer o seguinte: um papel mais importante na formação da atividade consciente é representado pelos lobos frontais. Então é mais importante. Com sua íntima participação na formação das intenções e nos programas de ação consciente, de ação voluntária, subordinando as atividades aos focos dominantes, inibindo os fatores intervenientes e permitindo que os resultados das ações sejam comparados às intenções originais. Os lobos frontais desempenham um papel essencial na regulamentação consciente do comportamento e no asseguramento da estável seletividade da atividade do homem, que é dirigida por um objetivo. Então, em última instância, é colocar em marcha aquilo que é o interesse de ação do homem, né? Então, os lobos frontais eles vão desempenhar as funções de programação das ações, regulação, produção da linguagem, controle e conduta, autocontrole, relação, julgamento social refletindo as consequências das atitudes. Enfim, ele que vai construir os sistemas de signos que vão estar modulando as relações humanas. Então a unidade funcional 3 é diretamente influenciada pela maturação ao longo do desenvolvimento humano. É o que nos leva a refletir sobre os níveis exagerados de cobranças de atitudes de professores sobre os alunos no ambiente escolar, por exemplo. Então, de forma anatômica, a unidade funcional 3 é composta de forma hierárquica de áreas ou zonas primária, secundária, terciária ou associativa pré-frontal. Essa última, a área associativa, ela vai estar recebendo informação da área de associação parieto-temporo-occipital, que é a unidade funcional 2, e planejando um movimento motor de resposta como a fala. Então, para isso, conta com uma região chamada de área de Broca, né, por conta daquele neuroanatomista ou anatômico, né, que vai estar localizada na parte posterior e lateral do córtex pré-frontal e é responsável pela produção da fala e da linguagem, formação e expressão das palavras. A área de Wernicke está em constante associação com a área de Broca, possibilitando, respectivamente, os circuitos neurais de compreensão e produção e expressão da fala e da linguagem. Então a gente percebe que a linguagem, a fala... Então, para a gente compreender as contribuições do Vygotsky e do Luria a essa neurociência cognitiva, a gente precisa entender com o que eles estavam preocupados e qual que era a estrutura da psicologia naquele início do século XX, né? O Vygotsky, o Leontiev e o Luria, né, que eram três pesquisadores colaboradores, eles estavam preocupados com os processos de pensar, falar, agir e aprender, né? Então, quando a gente olha as traduções, né, que a gente tem do russo, primeiro passaram para o inglês no momento da Guerra Fria e foram traduzidas para o português a partir do inglês, né, as edições mais vendidas. Então, a gente tem uma distorção ideológica de significados, tem um desvio aí muito sério, inclusive vários trechos importantes com referências ao Marx e a Lenin, né, principalmente, aos marxistas, foram cortados dessas versões. E aí houve uma distorção, né? Então, termos como pensar foram traduzidos como pensamento, termos como falar foram traduzidos como linguagem. Então aí a gente tem um desvio de significado que tem que tomar cuidado. Mas, em última instância, Vygotsky, sendo materialista, sendo marxista, ele está preocupado com a ação concreta na realidade. Então, quando a gente pensa que ele está preocupado com o processo de pensamento, ele está pensado com o ato de pensar. Ele está preocupado com o ato de pensar. Quando a gente pensa em linguagem, com o ato de falar, com o ato de construir o falar, né? Com o comportamento, com o ato de agir e de aprendizagem, com o ato de aprender, né? Então, essas eram as preocupações de Vygotsky, Leontiev e do Luria, né? E aí, quando a gente olha para a psicologia desse início do século XX, a gente tem uma psicologia concebida como uma ciência natural. E se ela é concebida como uma ciência natural, ela tem como fundamento as pesquisas em laboratório com técnicas experimentais. E essas técnicas experimentais excluíam ou ignoravam processos mentais superiores, né? Então acabava que aquilo que era estudado amplamente por Vygotsky, por Leontiev e por Luria, através do comportamento consciente humano, eram ignorados ou completamente excluídos da psicologia do início do século XX.
Então isso acaba reduzindo todos esses processos ao descobrimento de mecanismos ou funções elementares ou naturais, tendo como fundamento reflexos biológicos do ser humano a estímulos sonoros, visuais, verbais, como sílabas sem sentidos. Então acaba que buscava-se entender reações automáticas e associações simples, né? E acaba que com isso gerava um comportamento de mera reprodução, um comportamento de laboratório. Ou seja, a psicologia, nesse momento, ela se limitava a reproduzir artificialmente situações e, em decorrência, as funções complexas da consciência humana, minimizando, excluindo, ignorando processos qualitativos do comportamento humano que estão inseridos em diferentes culturas, né? Então esse é um momento muito importante, porque isso vai determinar o modo como a psicologia estava sendo desenvolvida e a pesquisa em psicologia, principalmente social, como ela acontecia, né? Principalmente marcada por um viés extremamente positivista, né? Então esse é o contexto. E aí, não eximindo a importância de pesquisadores importantes desse tema, a gente precisa ressaltar as contribuições de alguns estudiosos como o Pavlov e como o Piaget, que vão estar proporcionando reflexões fundamentais nos estudos que são desenvolvidos por Vygotsky e Luria, aos quais agora a gente se preocupa, né? Então, as contribuições conexionistas por intermédio de reflexos condicionados, do tipo estímulo-resposta, acabavam embasando a psicofisiologia que era estudada por esse teórico russo Pavlov. Porém, os reflexos pavlovianos eles serviam como uma fundação material da mente, mas não refletia a realidade estrutural do comportamento complexo ou das propriedades dos processos psicológicos superiores. E é nessa direção que o Luria vai avançar. E aí quando a gente pega a obra de Piaget referente à linguagem e pensamento, mais especificamente o livro A Linguagem e o Pensamento da Criança, acaba que a gente vê um favorecimento ao enfoque construtivista à cognição humana, abordando a cognição em caráter qualitativo e individual. Porém, o Luria vai dizer que havia um desacordo entre a perspectiva do trabalho e a obra do Piaget. Um desacordo fundamental da interpretação da relação entre linguagem e o pensamento acabava distinguindo o nosso trabalho da obra desse grande psicólogo suíço que é o Piaget. Então, os trabalhos dessa psicologia histórico-cultural, do Luria, do Leontiev e do Vygotsky, eles tinham um desacordo. Havia um desacordo entre Luria e Piaget, principalmente em relação à perspectiva epistemológica. Então, a perspectiva epistemológica do Piaget acabava se constituindo em uma das teorias do desenvolvimento em construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas e características que são universais de comportamento expressas em estágios etários do desenvolvimento humano, trazendo essa ideia mais para o interior do indivíduo, o que não era a preocupação de Luria, de Vygotsky e de Leontiev, né? Então, naquele momento, a gente consegue perceber um distanciamento entre as perspectivas do Pavlov, do Piaget e do Vygotsky, né? Como um desacordo na concepção dos processos, das funções mentais superiores de linguagem, do pensamento e aprendizagem, porque Vygotsky e Luria, ao assumirem como essencial as relações socioculturais do indivíduo, eles procuram superar a perspectiva exposta por Piaget de que existem estruturas universais na mente que vão estar determinando o desenvolvimento humano. Não que Piaget ignora as relações sociais, mas ele dá uma maior importância para os aspectos intrínsecos do ser. Então, acaba que, na concepção dialética de Vygotsky, porque ele é um marxista, não existe uma natureza humana que é distanciada do meio. O sujeito age sobre o meio ativamente. O ser ele é social em sua essência, e negando, portanto, a interação biológica entre a natureza humana e meio social. Então não é que existe uma interação entre o ser humano que é biológico e a natureza que é social. Não, o ser ele é social em sua própria natureza, em sua própria biologia, por se dizer assim. Então nesse contexto a gente vê que entre Piaget e Vygotsky tem uma mudança, que embora sutil, é muito importante sobre as influências do meio social na formação da mente, né? E aí,
Claro, né, que essa concepção do Vygotsky, ela é influenciada por Marx, né? E acaba que Marx e Engels, que discursavam sobre o materialismo dialético, materialismo histórico, o existencialismo, no socialismo mais humanista, em que o homem constrói a própria história, em que o homem constrói o próprio mundo, é que Vygotsky vai estar descrevendo as suas percepções da realidade, né? Então, o Luria vai relatar para a gente que o método marxista de análise desempenhou um papel fundamental na modelação do rumo dos estudos de Vygotsky, de Luria e de Leontief. Por exemplo, tem uma situação do Marx no Capital que é fundamental, e aí eu gostaria de pedir licença para que eu leia aqui. Marx diz o seguinte, abre aspas, uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, ele realiza ao mesmo tempo na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina como lei a espécie e o modo de sua atividade, ao qual tem de subordinar a sua vontade. Fecha aspas. Então nessa declaração, Marx deixa claro não só uma importante função mental superior humana, que é a abstração mental, que vai ser pesquisada por Vygotsky como um plano semiótico consolidado do pensamento representativo de natureza simbólica da linguagem, mas também as relações em que o homem age sobre a natureza, criando e modificando-a. Isso, segundo Marx, é o que determina a consciência, a transformação do mundo a partir das necessidades que o homem cria para si. Então, dessa forma, o Vygotsky ele conclui que as origens das formas superiores do comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior. Esse é o ponto fundamental, né? São as relações que o cara mantém com o mundo superior como um agente ativo sobre o ambiente e cultura em que vive. Ele não absorve as informações passivamente. Ele pensa sobre as informações. Ele atribui significado singular nas informações. E isso cria uma singular heterogeneidade humana. Então, nessa perspectiva, existe uma tese que é social, genuinamente social, que vai ser introduzida por Vygotsky, que é a ideia da sociogênese, né, como história cultural, que vai interferindo nas funções mentais superiores. Porém, aqui é importante que a gente integre essa sociogênese, ou seja, a capacidade de criação da sociedade e de ser criado e reconstruído pela sociedade. A gente precisa integrar essa perspectiva outros planos históricos articulados no desenvolvimento genético na visão do Vygotsky, que vai discutir uma possível teoria da aprendizagem fundada no processo sociocultural. Aqui eu estou me referindo aos planos genéticos da filogênese e da ontogênese, ambos de natureza biológica, e a sociogênese e microgênese elucidada como um fenômeno psicológico singular próprio da história de cada indivíduo e, portanto, não determinista, né? Como é no caso dos planos da filogênese, da ontogênese e sociogênese. Então aqui, vamos explicar esse negócio, vamos esclarecer isso aqui. A filogênese, ou o plano filogenético, vai se relacionar com a história da espécie humana enquanto ser biológico, com as características e a evolução da espécie, como, por exemplo, a própria audição humana que permite a comunicação em linguagem falada. Essa função auditiva e as habilidades gnósicas auditivas, as capacidades de compreensão do que se ouve, são substratos, são bases, são fundamentos para a linguagem, para a metalinguagem. E isso vai constituir uma parte cognitiva das especificidades que integram as funções mentais superiores. Então, do ponto de vista filogenético, biológico, da evolução, o aperfeiçoamento do sistema auditivo no ser humano se deu pelas necessidades da vida terrestre. Porque a vegetação e o terreno irregular, eles diminuem o alcance visual e o ouvido passou a ser necessário para os animais perceberem a aproximação de inimigos e para procurarem seus semelhantes para a reprodução. E claro, aqui a gente não está dizendo que a evolução é direcional e o ouvido foi se desenvolvendo para isso. Não. Houve uma seleção ao longo das gerações de organismos humanos que possuíam uma audição melhor.
E aqueles que possuem uma audição pior, eles foram eliminados ao longo do tempo, num processo aleatório, né? A seleção ela é direcional, né? Então ela vai selecionando aquelas características mais adaptativas, mas o surgimento dessas características teve a aleatoriedade. Então não foi o ouvido que foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, e aí chegou no ápice. Não. As variações, né, a reprodução diferencial desses organismos dessa população humana acabou sofrendo essa seleção nessa direção. Então no ser humano, enquanto espécie, as características estruturais e funcionais do sistema auditivo periférico e central interferem de forma substancial no nosso complexo processo de comunicação que está relacionado com a nossa sociogênese. Então esse é um negócio interessante, esse é o papel da filogenética. Quando a gente pensa na ontogênese ou no plano ontogenético, a gente está preocupado com a história pessoal do sujeito, do organismo individual de cada ser humano e não da espécie. Então, por exemplo, o desenvolvimento psicomotor específico do homem, que é previamente traçado numa sequência, acaba compondo a história humana, embora singular, nas interocorrências da vida, do ambiente, da cultura em que cada ser vive. A gente não nasce totalmente pronto para andar, para pensar, para falar. A gente tem uma predestinação, uma predisposição hereditária, genética, relacionada à filogenética, mas que vai se desenvolver a partir da ontogênese, ou seja, da nossa história de vida, né? E aí quando a gente pensa no plano sociogenético ou na sociogênese, a gente vai ver que esse plano ele vai ser tomado como uma tese social influenciando substancialmente o pensamento e a linguagem do homem, articulada à filogênese e à ontogênese. Então, nesse contexto, a gente pode conjecturar sobre o que nós já discutimos anteriormente em relação ao desalinho, ao desacordo na interpretação do Vygotsky sobre o desenvolvimento do pensamento da linguagem da criança e a proposta o trabalho do Piaget em relação ao trabalho do Vygotsky. Então, a gente enfatiza a origem sociocultural quando a gente pensa no Vygotsky. Porque Vygotsky ele descreve a fala socializada como a base para a fala egocêntrica da criança, não obstante a reflexão inversa do que Piaget faz sobre esse mesmo tema. Então, nos primeiros momentos do desenvolvimento da criança, a fala, como um dos instrumentos que a gente tem na sociedade, a gente encontra funcionalmente na comunicação dos adultos que servam essa criança o desenvolvimento dessa fala. Então, essa fala socializada é um dos estímulos que a criança tem como modelo para imitação. A criança ela observa, ela imita e ela internaliza a fala como um pensamento ou um discurso num plano simbólico de representação e abstração. O surgimento dessa fala egocêntrica, dessa fala do eu, da consciência do eu, aparece na criança por volta dos 3 anos de idade e vai ter como modelo, estímulo e mediação o meio sociocultural. Então, isso explica, por exemplo, por que determinadas crianças aprendem a falar antes. E falam melhor antes, outras demoram um pouco mais. Porque isso vai depender do estímulo e da mediação do meio sociocultural que essa criança é criada. Então, a fala socializada dos adultos ela vai ser internalizada pela criança. Esse é um ponto que distancia-se lá do Piaget, né? Então, com a maturação, com o amadurecimento das estruturas e dos sistemas encefálicos, a aprendizagem vai propiciar o desenvolvimento cognitivo. E assim como as funções mentais superiores, a linguagem vai progredir para a reversibilidade abstrata e generalizada do pensamento, num trânsito em rede, com diversas ramificações sem direções fixas ou determinadas, que vão estar formando a teia social, que é a consciência, né? Então, com relação a essa tese que discute a influência do social nos processos cognitivos das funções mentais superiores, a gente precisa destacar, no final da década de 20, início lá dos anos 30, um trabalho de Luria sob orientação do Vygotsky na pesquisa científica com povos nômades lá do Uzbequistão e acho que da Kirguísia, que fica na Ásia Central, que era uma região remota da União Soviética. Então, de acordo com o Luria, antes da Revolução Russa de 1917, os habitantes do Uzbequistão e da Kirguísia eram analfabetos. Eles viviam isolados em vilarejos e dependiam completamente dos ricos proprietários de terras e dos poderosos senhores feudais, né? Naquele sistema análogo ao feudalismo medieval, né? E a economia vai se centrar na agricultura e na horticultura.
As funções práticas culturais, aliadas à carência de instrução de educação formal, eram observadas na rotina desse povo. E era observada também na estrutura semântica e mental que se apoiava às ações concretas dessas práticas inseridas no mundo social, na vida cotidiana dessas pessoas. Então a pesquisa realizada por Luria, ela acaba revelando o funcionamento singular do pensamento humano de acordo com o meio sociocultural específico em que vive e com instrumentos semióticos próprios e singulares na forma de pensar. O governo revolucionário comunista, após a Revolução, submeteu essa população a sucessivas intervenções de reeducação formal, provocando uma transformação social radical e minimizando, num curto período de tempo, nos primeiros anos da Revolução, as tendências de pensamento concreto, prático, visual para um pensamento mais abstrato, para um pensamento mais ideal, né? Então acaba que o desenvolvimento histórico, econômico, cultural e essencialmente social, eles proporcionaram uma ampliação do pensamento abstrato e do raciocínio lógico para a resolução de problemas operados no plano simbólico. Esses simbolismos referem-se à categorização e à generalização ou pensamento generalizante, no qual nós codificamos, conceituamos, nomeamos e classificamos objetos e relações com o mundo exterior. Então, dessa forma, o léxico mental ele vai funcionar como um dicionário interno que organiza, categoriza, classifica, nomeia, generaliza, abstrai e armazena o conjunto de representações mentais das coisas do mundo que vai estar aplicado a um trânsito simbólico de signos, significante e significado, mediando de forma semiótica as coisas que o sujeito pensa do mundo e expressa por meio das palavras. Então é importante ressaltar que, mesmo considerando as diversas formas de cultura, não existe um pensamento universal ou culturalmente pré-organizado, né? Qualquer ser humano, em qualquer cultura, tem a sua disposição, tem disponível para si tantos modos de pensar quanto forem os diferentes tipos de atividade presentes naquela sociedade. E foi isso que Luria percebeu. Então as profundas mudanças cognitivas relacionadas às funções mentais superiores daquela população submetida à revolução cultural, elas foram investigadas por Luria e por seus colaboradores, incrementando uma preciosa contribuição para o estudo da linguagem humana, a neurociência e a própria psicologia. Então, nesses estudos, Luria conseguiu ratificar a importância das relações sociais, né? E ele vai relatar o seguinte, ele vai dizer, olha, abre aspas, a psicologia torna-se a ciência da formação sociohistórica da atividade mental e das estruturas dos processos mentais que dependem absolutamente das formas básicas de prática social das etapas de desenvolvimento histórico da sociedade. As teses marxistas básicas sobre a natureza histórica da vida mental humana revelam-se, assim, em sua forma concreta, material, do plano da vida, do cotidiano. Isso é possível, continua Luria, enquanto o resultado das mudanças revolucionárias radicais que nos permitiram observar num curto período de tempo fundamentais alterações que levariam séculos para acontecer em condições normais. Fecham aspas. Então, para o Luria, as relações sociais influenciaram e influenciam significativamente nas mudanças cognitivas das funções mentais superiores da consciência humana. Porque são transformações cognitivas que ocorrem numa perspectiva mediada pelo mundo que é construído pelo próprio homem. Então essa visão ela pode ser observada na filogênese, na ontogênese e na sociogênese da fala socializada dos adultos como um princípio do desenvolvimento da linguagem na criança e na microgênese, tomando como exemplo a própria teoria de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal, né? Vygotsky tem uma teoria sobre isso. Então, em todos esses planos do desenvolvimento genético, biológico, filogenético, ontogenético, sociogenético e microgenético, o Vygotsky ele vai revelar que o curso do desenvolvimento precede sempre o da aprendizagem. Para o autor, a aprendizagem estabelece uma relação de interdependência com o desenvolvimento. Sem desenvolvimento não há aprendizagem, não há aprendizagem sem desenvolvimento, né? Então, nessa perspectiva, o plano microgenético ele configura um sublime espaço microscópico entre o saber e o não saber. Assim como o que já temos na aprendizagem efetiva do desenvolvimento real e o que podemos alcançar como aprendizado no futuro muito próximo, compreendido como desenvolvimento potencial ou capacidade potencial de aprendizagem. Esses dois níveis, o que nós sabemos que é o conhecimento real e o que nós podemos saber que é o conhecimento potencial, o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial,
eles vão compor a teoria de zona do desenvolvimento proximal das funções cognitivas, que são psicointelectuais do ser humano. E aí Vygotsky vai dizer o seguinte: o que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se zona de desenvolvimento potencial. É o que ela pode fazer. Isso significa que com o auxílio desse método, podemos medir não só o processo do desenvolvimento até o presente momento, até hoje, como também os processos de maturação que já produziram. E podemos saber ainda os processos que ainda estão ocorrendo, só que agora estão amadurecendo e se desenvolvendo. Então esse é um método instrumental proposto por Vygotsky para compreender o desenvolvimento humano. Então isso é fundamental. Então, seguindo o processo de maturação, a criança vai passar a se relacionar com os objetos de forma mais autônoma, ou vão realizar certas atividades ou funções sem o auxílio inicial dos adultos. Esse momento vai ser concebido pela microgênese como dinâmico, flexível, singular de cada indivíduo, compreendendo a heterogeneidade humana e o seu hibridismo linguístico. Então, nesse momento, se torna propício uma intervenção pedagógica no âmbito educacional com a mediação ativa entre docente e discente, contribuindo para a superação das assimilações impostas. Dessa forma, a criança age sobre o ambiente em que vive, imersa na sua cultura sócio-histórica, aprendendo e se desenvolvendo cognitivamente, construindo novos significados e, por assim dizer, reconstruindo o mundo. Então, aqui, cabe a gente ressaltar que a teoria envolvendo o nível de desenvolvimento potencial colaborou e ainda colabora demais na atividade pedagógica quando a gente pensa em alunos, por exemplo, com necessidades educacionais especiais. Nessa perspectiva, os alunos especiais são valorizados nas suas habilidades e potencialidades, a despeito de qualquer limitação biológica e social ao qual ele tem imposto. Então o olhar aqui ele é qualitativo, ele é prospectivo para as habilidades, para as capacidades, para as atividades, comportamentos, para a ação desse sujeito. Ao contrário daquela ideia quantitativa e retrospectiva. Né? Então acaba trazendo uma busca incessante de superação e de potencialidades que são previamente estabelecidas para quem ensina. Né? Então essa teoria é fundamental para quando a gente pensa no processo educativo para pessoas portadoras de necessidades especiais. Quando a gente volta, por exemplo, na década de 20, lá em Moscou, o Vygotsky ele vai fundar um instituto de pesquisa, que é o Instituto de Defectologia na Academia de Ciências Pedagógicas. Apesar dessa terminologia, defectologia, ser referente à ciência geral da deficiência, que estuda os, entre aspas, defeitos humanos do cérebro, Vygotsky ele se interessava muito mais pelas forças do que pelas deficiências, propriamente dita. Né? Então a microgênese, ou seja, esse espaço do que eu sei e do que eu posso saber, ele vai estar presente nessas forças, nessas potencialidades desses sujeitos, por vezes que são subestimadas em vários ambientes escolares. Principalmente em relação aos estudantes que têm dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Né? Então a microgênese, esse espaço das minhas potencialidades para o aprendizado, ela vai surgir na zona do desenvolvimento proximal entre o desenvolvimento real e o potencial. É o micromomento do saber nascente. É num aprendizado autônomo, num movimento dialético invisível aos olhos nu, porém presente nas funções mentais superiores, estabelecendo o desenvolvimento cognitivo. Então o meio e a convivência social vão impulsionar essa zona do desenvolvimento proximal, mediando e transformando o processo interpessoal pelo meio social num processo intrapessoal, que vai internalizar conhecimentos de forma singular e intersubjetiva. Então acaba que a mediação por meio da intervenção pedagógica é primordial para o desenvolvimento cognitivo do ensino e aprendizagem do aluno. Entretanto, é importante ressaltar que a mediação também ocorre por outros colegas de escola, né? Considerando-se a influência das relações sociais e a origem histórico-cultural nos processos mentais superiores. Então é bem mais complexo do que aquele reprodutivismo, né? Que estava naquela psicologia enquanto ciência natural puramente. Né? Então, por todas essas questões, a gente precisa lembrar sempre que aprender não é simplesmente adquirir conhecimento puro, né, e neutro. Aprender não se refere somente à aquisição e a processo de leitura e escrita ensinados basicamente no período escolar. Antes mesmo
do ingresso na escola, as crianças já aprenderam uma caralhada de coisa. Principalmente coisas funcionais. Coisas que para elas têm significados, que são baseadas na sua história sociocultural, porque as relações sociais são relevantes para o desenvolvimento cognitivo. Então a imitação, as imitações, a exemplo disso, são provas de interação com o meio em que a gente vive. É muito comum a gente às vezes ficar surpreso com frases de crianças que imitam determinada pessoa. E a gente fala, não fala palavrão perto da criança, senão ela aprende. Isso mostra a interação e como a criança aprende, né? Então, além da capacidade inata da linguagem, a criança em convívio constante com seus pares, com seus adultos, com seus pais, com seus parentes, adquire uma linguagem falada e a linguagem escrita por imitação, por intermédio de modelos proporcionados pelo meio. E aí essa teoria sócio-histórica, que vai ser desenvolvida por Vygotsky, né, ela vai propor uma nova abordagem para a psicologia nos termos cultural, instrumental e histórico. Vai enfatizar a construção social da mente. Essa concepção epistemológica considera o desenvolvimento humano como um processo inicialmente social ou interpsíquico, né, compartilhado entre algumas pessoas, que vai sofrer mediação dos adultos e vai ser incorporado pelas crianças interiorizando. Esse processo intrapsíquico tem características históricas e culturais e vai afetar as funções mentais superiores do comportamento consciente. Essa concepção filosófica, que também é metodológica, no que diz respeito à educação, enfatiza que a dimensão sociocultural ela é essencial, é imperiosa, é mais importante na construção do conhecimento e que o trabalho do professor não começa na sala de aula. E daí que eu digo que é uma concepção além de epistemológica, além de filosófica, é metodológica também. Porque antes de pensar no fazer pedagógico, o professor precisa considerar a realidade social do seu aluno, inserido no processo histórico-cultural. Porque senão como é que ele vai lidar com estudantes que sofrem, por exemplo, questões de raça, de gênero, de orientação sexual? Não dá. Não dá. Então é a partir dessa dimensão histórico-cultural que o professor deve planejar e propor suas atividades. Ele tem que questionar o porquê e para que cada proposta. Dessa forma, ao alfabetizar, o professor atua como um mediador do processo. Ele vai proporcionar a interação entre discente e objeto do conhecimento. Ele vai ampliar o universo sociocultural, histórico. Ele vai proporcionar uma aprendizagem significativa que provoca a modificação do nosso comportamento na sociedade. Porra, por isso que Vygotsky é tão importante. Porque essa é a preocupação dele. Ele não quer saber do pensamento, ele quer saber do pensar. Ele não quer saber da aprendizagem, ele quer saber do aprender. Ele não quer saber do comportamento, ele quer saber do agir. Então os aspectos cultural, histórico e instrumental, eles vão ser fundamentais. Vygotsky vai dizer que o aspecto cultural envolve meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta. E quais os instrumentos mentais, físicos que a criança tem para dominar e para resolver aquela tarefa, resolver aquele problema. E aí acaba que o principal instrumento, um dos instrumentos mais básicos, é a linguagem. Porque a linguagem tem um papel de organização e desenvolvimento no processo do pensamento. Então esse é o primeiro ponto. O aspecto cultural vai envolver o meio socialmente estruturado pelos quais as tarefas emergem. Né? O aspecto histórico ele vai se fundir com o cultural. Né? Foram inventados e aperfeiçoados ao longo da história do homem. A linguagem carrega consigo conceitos generalizados que são a fonte do conhecimento humano e, portanto, são históricas. O Vygotsky vai citar como instrumento cultural especial a escrita, a aritmética, a ciência, as quais expandem enormemente os poderes do homem. Vai tornando a sabedoria do passado analisável no presente e passível de aperfeiçoamento no futuro. Esses instrumentos são transmitidos e aperfeiçoados constantemente pela humanidade. Por isso, eles são marcados historicamente de vários saberes. E aí, por fim, o aspecto instrumental, ele se refere à natureza basicamente mediadora de todas as funções psicológicas complexas. Diferentemente dos reflexos básicos, biológicos, os quais podem se caracterizar por um processo de estímulo-resposta, as funções superiores vão incorporar os estímulos auxiliares, que são tipicamente produzidos pela própria pessoa. O adulto ele não simplesmente responde aos estímulos apresentados por um experimentador ou por seu ambiente natural.
Ele altera ativamente aqueles estímulos. Ele consegue responder de forma diferente a determinado estímulo. E quando ele faz essa modificação, ele pode usar essa modificação como instrumento do seu próprio comportamento. Um espião, por exemplo, que precisa mentir. E precisa lidar com essa contradição entre realidade e linguagem. De falar que não é algo que ele é. Frente a um estímulo, ele modifica a sua resposta, que seria dizer a verdade, né? Porque seria fazer a equivalência entre o que ele realmente é e o que a linguagem está dizendo. Ele mente e usa isso como seu instrumento. Portanto, o aprendizado ele é cultural, porque ele dá no meio social. Ele é histórico, porque ele mobiliza conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo da história. E ele é instrumental, porque ele permite ao ser humano a modificação das respostas a determinados estímulos de acordo com a sua necessidade. Então, nesse contexto teórico, o Vygotsky analisa que o curso do desenvolvimento sempre precede o da aprendizagem. A aprendizagem sempre segue o desenvolvimento. E essa concepção ela é uma grande contribuição quando a gente pensa os pressupostos educacionais. Porque o aprender ele vai favorecer ativamente o desenvolvimento cognitivo e o amadurecimento. Caso contrário, quando a gente tem conduta pedagógica passiva, a gente não tem amadurecimento. Né? Essas condutas pedagógicas passivas são muito influenciadas pelas teorias de Piaget. A escola acredita como necessário esperar que a criança atinja os diferentes estágios para poder aprender o conteúdo escolar. Não, então você não pode ter filosofia no ensino fundamental porque filosofia é só no ensino médio. Você não pode ter biologia no fundamental porque biologia é só no ensino médio. E aí? E aí você coloca o ser como passivo, você ignora as suas potencialidades, você ignora a microgênese e você estanca o aprendizado. É o oposto do que Vygotsky está demonstrando. Não tem necessidade de esperar a etapa não, malandro. Essa ideia de etapa e estágio de desenvolvimento universais, a priori, não existe. O que a gente tem que fazer ao invés de colocar o aluno como passivo esperando dar o tempo para ensinar filosofia, a gente tem que estimular a aprendizagem para que ele progrida o desenvolvimento cognitivo ao longo desses estágios, porra. E essa concepção comunga com o que é imputável ao docente, que é a mediação. Então, ao expor essas teorias que procuram esclarecer as relações entre o desenvolvimento e a aprendizagem, a gente pode trazer a relação para o campo da neurociência, onde o aprendizado provoca ou promove, né, o desenvolvimento cognitivo por meio da proliferação de redes neuronais e transmissão sináptica do sistema nervoso central. Pois quanto mais a gente aprende, mais rede a gente forma e mais neurônio a gente tem para propiciar uma plasticidade cerebral. Essa comprovação neuroanatômica e fisiológica ratifica os estudos teóricos do Vygotsky, principalmente em relação às suas ideias de aprendizagem, sobre desenvolvimento cognitivo, sobre amadurecimento, em que a aprendizagem é uma superestrutura do desenvolvimento. Né? Então isso é importante. E aí, para finalizar, o último ponto que eu queria tratar seria a plasticidade cerebral e a aprendizagem. Né? Que é justamente para entender qual é a concepção vygotskiana sobre essa questão que a neurociência chama de plasticidade cerebral. Né? Então, considerando que a atividade de aprender, que a aprendizagem, não se restringe apenas à fase escolar, que ela começa bem antes e continua bem depois, e aplicado esse conceito à relevância das relações sociais da criança com o meio em que a gente vive, a gente necessita de diversos estímulos durante o desenvolvimento, já que a infância vai ser um período muito propício à aprendizagem, porque é um momento de alta curiosidade. Então a gente observa na criança demonstração de raciocínio e de lógica abstrata, principalmente durante suas brincadeiras, o amigo imaginário, por exemplo. Né? As regras que ela mesma inventa para um jogo, ou um jogo que pode ser inventado pela criança. Isso acontece antes de entrar na escola. Então, dessa forma, entendendo que a aprendizagem começa antes da escola e continua depois, a gente precisa considerar importante a viabilização de diferentes estímulos auditivos, visuais, somestésico, motor, para o aprendizado. E esses estímulos, eles podem vir através do quê? Música, história, teatro, brincadeira, rima, esporte, fantoche, jogo, enfim. Do caráter lúdico, né?
adequando a ludicidade e proporcionando estímulo em várias áreas cerebrais para esse desenvolvimento. Por quê? Porque a aprendizagem precede o desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, existe uma correlação entre a aprendizagem e o desenvolvimento cerebral, né? Cada aprendizado determina uma transformação cerebral, de forma anatômica mesmo. Porque o estímulo, ele leva à construção de uma nova ou de várias conexões entre os neurônios. E esses neurônios estão localizados em regiões diferentes do cérebro. Então, é isso, né? A gente precisa aprender para desenvolver biologicamente mesmo. Essa é a ideia. Então, daí surge esse conceito na neuropsicologia cognitiva, que é a tal da plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Plasticidade cerebral é a capacidade do sistema nervoso central modificar sua organização estrutural própria e de funcionamento em resposta a algumas condições mutantes, aprendizados e estímulos repetidos. A gente pode definir também como uma propriedade inerente ao sistema nervoso com a capacidade de modificar o seu funcionamento e de se reorganizar através de alterações ambientais ou de alguma lesão. Então, nesse aspecto, a neurociência cognitiva contribui para a perspectiva da organização dos sistemas de ensino durante todo o ciclo de vida. De forma similar, essas definições de plasticidade cerebral já estavam em Vygotsky, já estavam em Luria, quando eles se referiam, por exemplo, respectivamente, à maturação do sistema nervoso central e à aprendizagem segundo a teoria do desenvolvimento proximal e à reorganização funcional dos sistemas funcionais do cérebro, segundo a abordagem neuropsicológica, né? Então, a plasticidade cerebral ela também pode ser percebida no estudo de Vygotsky antes mesmo desse postulado da neurociência cognitiva, né? Porque Vygotsky postula que a aprendizagem precede o desenvolvimento cognitivo. Então, cabe ratificar que as funções mentais superiores, ou as funções psicológicas superiores estudadas por Vygotsky na construção social da mente, na consciência humana, referem-se aos processos cognitivos do pensamento, do comportamento, da linguagem, da atenção, da percepção, da memória, enfim, do desenvolvimento mental, do desenvolvimento encefálico. E aí o Luria, ele vai mapear e vai descrever esses processos cognitivos de forma neuroanatômica e fisiológica por meio das unidades funcionais básicas, nas quais a gente pode perceber a fisiologia cognitiva ou o caminho neural da linguagem. Portanto, o Luria, fundamentado nos segmentos e hipóteses de Vygotsky, né, que era o seu líder intelectual, ele vai dar continuidade aos esclarecimentos da atividade cognitiva humana na dialética do desenvolvimento histórico-social. Isso, pra mim, é do caralho. Isso é muito foda. Então, acaba que a neurociência cognitiva conclui que o cérebro é plástico e é capaz de se adaptar, é capaz de aprender durante toda a vida. No entanto, existem alguns períodos biológicos em que o cérebro humano tem uma maior facilidade para isso. Isso explica, por exemplo, porque as razões pelas quais você aprende uma nova língua com muito mais facilidade quando ainda está mais jovem, né? Depois de velho fica mais difícil de aprender uma língua nova, né? Então, acaba que os períodos em que a gente tem uma maior facilidade para aprender é o que alguns teóricos chamam de período receptivo ou janela de oportunidade. Então a gente pode refletir em relação aos tipos de neuroplasticidade e como ela ocorre nas diferentes etapas da vida humana, na criança, no adulto e no idoso, considerando as experiências adquiridas no meio sociocultural e as estimulações ambientais empobrecidas ou enriquecidas influenciando no desenvolvimento cerebral. Então as pesquisas da neurociência cognitiva sobre plasticidade cerebral, elas são uma possível contribuição para a reorganização do sistema educacional em relação à aprendizagem nos diferentes ciclos de vida e nas etapas da vida humana. Por exemplo, na formação inicial de professor, na formação continuada, no ZEJA, né, na escola de jovens e adultos e por aí vai, né? Então a aprendizagem ela é adquirida e construída por toda a vida. No entanto, existem períodos que são especialmente mais receptivos e outros dependendo da experiência. E isso tem que ser tomado em conta quando a gente pensa no processo educativo em todos os níveis. E aí, só para finalizar, algumas considerações. Isso aqui ficou bem longo, né? A gente está falando aqui já há bastante tempo. Mas só para finalizar é o seguinte. A cognição, ela vem avançando ao longo dos anos por meio de pesquisa neurocientífica no ramo da neurociência cognitiva e vai constituindo um acervo de conhecimento assim, importantíssimo para compreender a dinâmica humana. Esses conhecimentos neurocientíficos eles contribuem para a comunidade educacional, referendando importantes possibilidades de reformulações conceituais, adequações pedagógicas, metodológicas, reflexão e por aí vai. Então, a gente tem que considerar as peculiaridades ambientais e socioculturais e as especificidades dos alunos e dos professores na apropriação dos saberes que são elaborados ao longo da história. E aí, diante desse contexto,
a fundamentação de Vygotsky, de Luria e do Leontiev, que a gente falou pouco, mas que também contribuiu, são fundamentais. Porque fornece para a gente uma base epistemológica e metodológica sobre os processos que envolvem a cognição, a aprendizagem, o desenvolvimento, o amadurecimento, socialização e por aí vai. Então acaba que o referencial teórico do Vygotsky e do Luria vão compor um corpus teórico que demonstram a contemporaneidade do referencial da psicologia histórico-cultural de base marxista. Né? E isso sendo corroborado empiricamente a partir da neurociência. Né? Então, assim, a partir desse referencial, a gente pode buscar soluções possíveis, concretas e materiais para os problemas que a educação vem presenciando. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço e até a próxima.